Boa noite aos meus amigos, boa noite Brasil. É tão triste você fazer um vídeo, porque há algum tempo atrás eu fazia o vídeo com tanta esperança, porque na minha opinião ia acontecer a intervenção, o Mourão ainda estava na ativa e falava, prometia, censurava, como ele censurou o Foro de São Paulo, censurou, disse que Temer estava fazendo um balcão de negócios no governo, fez uma fala muito bonita lá na loja maçônica, sempre achando que o Brasil precisava sim se tomar uma atitude porque já era a hora. Então nos encheu de esperança. E de repente você vê essa criatura ser aposentada e puxar o tapete dos intervencionistas que tanto acreditaram nele. Todos nós acreditamos que ele faria a intervenção. Afinal de contas, ele era um grande general, fazia parte do maior status dentro do exército. Mas não. Ele se misturou aos porcos. Porque para mim, político bom é político morto. Eu não acredito em ninguém. Eu vejo o que o Bolsonaro fez, enganando o povo da forma mais cruel que ele enganou, usando a ignorância do povo, um povo que, na verdade, depositou nas mentiras dele, como todo bom fabiano, muito ardiloso, sabe conversar com as pessoas de uma maneira que pica como cobra, sem antídoto. Quando você vê, você está debaixo das botas dele. E ele se fez um grande amigo do exército, embora eu tenha ouvido da boca do Pujol que ele não representava o exército brasileiro. Mas ele mentiu escandalosamente para todos os brasileiros. Porque os brasileiros são pessoas que deixam ser levadas pelo encantamento daquele que é falso, daquele que é mentiroso, daquele que é uma vergonha nacional. Porque todo mundo achou que ele ia consertar o Brasil. No primeiro dia, ele já ia trabalhar para combater a corrupção, para combater esta, como ele disse, essa tomada de poder que estava havendo junto aos comunistas. E ele ia fazer o diabo, ele ia oferecer as armas para todos os brasileiros, iam ter 2 armas cada brasileiro, e os da fazenda iam ter armas mais pesadas para não permitir que, talvez ele quisesse, não disse claramente, mas talvez ele estivesse se referindo ao MST, ao MTST, que são pessoas que realmente são grileiros, são pessoas que tomam terra, que tomam fazendas, confiscam gado, matam gado de raça, todas elas até prenha. Então acho que ele estava querendo se referindo aos fazendeiros, porque ele dependeu muito dos fazendeiros, que também acreditaram muito nele. Aí foi muito atrás da agricultura para se eleger. E na verdade ele não tinha nem tempo de eleição. Ele teve tanta sorte que ele ficou doente exatamente na época da campanha, assim ele não teve necessidade de ir fazer nenhuma sabatina, se foi muito pouco, não teve muita sorte naquilo que falou, porque havia pessoas ali
como o Dias, o mesmo Ciro Gomes, que nenhum tem muito valor como dignidade ou como pessoa, mas o Ciro, pelo menos, é do Foro de São Paulo, então, para mim, não vale nada. Comunista, coronel mesmo, desses que resolve tudo na bala. Mas eles têm mais tarimba no falar, porque eles são astutos, são cacique de muitos anos dentro da política. Bolsonaro não, ele era deputado do baixo clero, ele não tinha muito contato nem com o povo, porque ele nunca fez nada pelo governo, e nunca fez nada pelo povo. O governo até ele fez algumas CPI contra ele, e houve várias. Mas eu, para mim, podia haver quantas CPI quisesse, desde que ele fosse um homem que honrasse a sua palavra, que fizesse realmente para o povo aquilo que ele prometeu. Tá certo, vão dizer assim, Malu, mas faz umas 10 dias, 15 que o homem está no poder. Tá bom, mas ele não fez nada até agora, a não ser para os seus asseclas, para os homens ricos, porque o que ele está querendo fazer no INSS é só contra a pobreza. Ele vai tirar o seguro-desemprego, ele vai tirar o fundo de garantia, ele vai tirar o 13º, que é nosso por direito, porque são dias que a mais que tem o ano e que vai sobrando e depois o patrão devolve para nós como se fosse um prêmio, mas dinheiro nosso mesmo. Já se pagasse semanalmente, então aí a gente não teria mesmo o 13º, mas não paga semanalmente, então a gente tem sempre um resíduo lá. E o que ele está destruindo é exatamente o que foi feito pelos militares de 64, aqueles heróis. Estão destruindo tudo, porque isso é do comunista. Agora, o que eu fico muito triste é saber que essas criaturas que se elegeram por conta do mito que criaram ao redor do Messias Bolsonaro, eu não sei de onde que o povo tirou que ele é mito, né? Mas enfim, um homem que nunca fez nada pela nação virou mito. Então, Carla Zambelli, Alexandre Frota e outros amiguinhos dele aí, todos eles fabianos, usaram o nome dos intervencionistas autênticos, aqueles que realmente, de uma forma ou de outra, estiveram em 64 e viram tudo, viu tudo que aconteceu, participou de tudo. Tanto é que não votamos. Não foi pelos intervencionistas que esses fabianos foram eleitos. Foram sim com o nome que os verdadeiros intervencionistas fizeram. Um nome digno, honrado, que tentaram, inclusive, muitos deles, denegrir o nosso nome, fazendo montagens de fotografia, fazendo vídeos que todos eles hackeados. Mas o nome do bom intervencionista, ninguém derruba. Pode tentar, mas não derruba. Ficou muito feio para esses que hoje são deputados terem que usar o nome dos intervencionistas para se elegerem. Isso sim, o nome deles foi para a cucuia, porque eles só elegeram porque tiveram os intervencionistas autênticos atrás deles. Mas nós não votamos neles. Precisa ficar bem claro isso. Nós, os intervencionistas verdadeiros, não votamos em ninguém. Nem em Bolsonaro, nem nos filhos dele, nem Carla Zambelli, nem Bia Kicis, ninguém, em ninguém. Entenderam? A gente não vota. Nosso partido é o Brasil e o candidato às Forças Armadas. Muito embora as Forças Armadas sejam de costas para nós. Mas, enfim, haverá ter uma hora que eles caiam em si e vejam para onde está caminhando o Brasil.
para onde está caminhando o Brasil. E nós vamos ter problemas sérios. Agora, com a saída deles na China, foi tudo pago pelo governo chinês. Isto foi uma afronta para a soberania nacional. Se fosse um país sério, eles seriam julgados e condenados. Porque nunca se ouviu isso, que um convidado ou alguém que foi lá para ver como é que funciona uma tecnologia perigosíssima, que é a de reconhecimento facial, que atrás disto, em nome de uma segurança extrema, que é o país mais vigiado do mundo, muitas pessoas morreram, pessoas de alto nível, muitos até mesmo foram presos por conta de uma falsa segurança. O que tem ali é uma vigia, eles vigiam a pessoa, eles tiram a liberdade, despem a pessoa da sua liberdade de ir e vir e de expressão. Não tem liberdade nenhuma. Agora, a Carla Zambelli, aqueles 14 infelizes que tiveram lá, assinaram um termo, sei lá, um termo de acordo, não sei que tipo de carta que foi, que vão vender a Petrobras para a China. Eu queria perguntar para as Forças Armadas, vocês não estão vendo isso, não? Os senhores são responsáveis pela soberania nacional, que está praticamente a zero. Não existe mais soberania. Acabou a soberania nacional. E a gasolina diz que vai a R$8, eu quero que vá a 16, porque é o que o povo merece. Um povo desgraçado que nós falamos não vai votar, não votem, eles não merecem nosso voto. Não, foram lá, votaram, deram legitimidade a um país já praticamente comunista. E a esperança nossa é que eles chamassem o 142 para que a gente pudesse exercer o direito do artigo 1º, que todo poder emana do povo, e tirasse sim esse governo. Fizesse uma insurgência, porque é o que nós estamos precisando. Nós necessitamos de uma insurgência, porque isso se tornou uma vergonha. Já venderam a metade da Amazônia, agora vão leiloar o restante do pré-sal e está indo tudo embora. E ninguém diz nada. Os brasileiros estão vendo o nosso país escapar pelos vãos dos dedos, indo todinho para a China, porque os nossos minérios todos estão lá indo para eles. E os brasileiros calados, não diziam uma só palavra. Ou estão abobalhados, ou perderam a memória, ou realmente perderam o patriotismo. E isso é muito triste, um governo, porque a pátria é nossa, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos irmãos. Aonde nós moramos é o nosso abrigo, a pátria é a nossa residência. E nós vamos ter que sair do Brasil, junto com tantos que já saíram, porque o Brasil não tem mais condição, ele vai ser vendido todinho. O Bolsonaro vai fazer a pátria grande, porque ele tem a maçonaria atrás dele e também o exército. E ele não conseguiu fazer o que ele queria, que é limpar a sujeira da roubalheira do Brasil, porque o filho dele está enrolado até o pescoço com essa porcaria aí. Primeiro, o seu assessor tinha 1.200.000 guardado, mas 23 mil na conta da mulher do Bolsonaro. Agora já virou R$4.000 para o filho do Bolsonaro, que comprou em apartamentos, ou sei lá, casa, não sei. Mas comprou alguma coisa, R$4.000 deve ser apartamento. E o Queiroz movimentou 7 milhões. Onde é que eles arrumaram esse dinheiro? Parece que os deputados do Rio de Janeiro, que fazia parte da época do Flávio Bolsonaro, estão todos enrolados agora na televisão. Então isso precisa sim ser investigado, porque não é dizer, não, mas o COAF, o filho do Lula roubou, o COAF não fez nada. Isso não é desculpa. Não existe isso. Não é porque o filho do Lula é ladrão
que nós vamos tolerar que o filho do Bolsonaro, que pregou tanto a maravilha da dignidade, a família do Bolsonaro está todinha envolvida até o pescoço de sujeira. E porque o filho do Lula é ladrão, dele também tem que ser? Eu não estou dizendo que são, porque eu não conheço a história, ainda não foi julgado. Mas tudo indica que tem alguma coisa atrás disso, porque até agora ele não tinha dito nada. De repente ele pede que quer que engavete o processo para que ele possa usar o foro privilegiado. Que eu saiba, um assessor não tem foro privilegiado. Quem tem foro privilegiado é ele, que era deputado e agora é senador. Então as coisas estão tomando um rumo que a gente não pode mais confiar em ninguém. Bolsonaro não vai fazer um bom governo. Já não está fazendo. Hoje na Suíça ele foi recebido por pessoas sindicalistas vagabundos aí como o povo Lula e CUT e CGT. Só não mataram ele lá porque acudiram. Que até uma arma foi apontada para a cabeça dele. Ele foi recebido com escárnio na Europa. Isso é uma vergonha para nós. Ele não sabe falar uma palavra em inglês. Segundo eu estou sabendo, parece que foi o Moro que ia falar por ele. E não é só isso, isso não é defeito. O defeito é ele ter prometido que faria isto e aquilo, e que seria isto, seria aquilo, e de repente a gente fica sabendo que ele sim faz parte, infeliz, desgraçadamente, ele faz parte, infelizmente, está sendo pau mandado da maçonaria, então a gente precisa tomar muito cuidado com ele. E deixar bem claro que nós não queremos esse sujeitinho para ministro, para presidente da Câmara dos Deputados, nem Renan Calheiros e nem esse chileninho de merda aí. Não queremos, nem o Collor. Arrumem uma pessoa que tenha mais dignidade. Porque vocês têm que entender que vocês não são donos do Brasil. O Brasil tem dono e nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar vocês para cuidar daquilo que é nosso. E vocês estão doando tudo. E não esqueça, a rua está aí. O povo ainda não sabe a força que eles têm quando estão nas ruas. E eu peço ao povo, vamos para as ruas. Vamos pedir que esse povo saia do governo. E chame 142 para que a gente possa agir no artigo 1º e pedir a intervenção militar, uma insurgência pelo menos, intervenção militar, porque do jeito que está, não dá para ficar, não dá. Se o povo acha legal isso, beleza, o povo não tem vergonha, o povo viu num homem comum, fanfarrão, parece um moleque que brinca de arminha, brincou com o povo, que é gado marcado mesmo, não tem um pingo de inteligência de não ver que ele era um homem comunista. Ele é um fabiano, ele e os que ele elegeu, ou que se elegeram na sombra dele. Esse homem não fez nada que a gente possa falar, não, isso ele fez para a pobreza. Ele não se lembrou que nós temos mais de 200 escolas que não tem como os alunos entrarem, que estão todas caindo. Ele não se lembrou que nós temos 23 milhões de desempregados. Ele não falou uma palavra. Ele não se lembrou dos 15 milhões que estão abaixo da linha da pobreza, ganhando R$140 por mês, morando em palafita dentro de esgoto a céu aberto. Ele não se lembrou dos pobres miseráveis que ganham R$402 por mês, que vive de esmola ou catando latinha pelas ruas. Ele não disse uma palavra que nós estamos sem médico, sem hospital, sem posto de saúde, nada funciona, os estados todos quebrados e falidos. Aí o Jair Bolsonaro e o filho votam a SUSP e derrubam totalmente o nosso corpo de segurança, a começar pelo exército e ir até ao menor soldado que existe, porque nenhum soldado é menor, porque todos eles trabalham e são a malha protetora da sociedade, ou pelo menos eram,
antes de votar essa maldição desse SUSP que unificou todas as polícias. E até mesmo eu acho que a polícia do Temer, que é a Força Nacional, deve estar unificada junto com as polícias que realmente eram braços do Exército. Hoje são eles que estão aí cuidando de Roraima, cuidando do Ceará, que está em chamas. É a Força Nacional que está cuidando. Nosso Exército está fazendo o quê? Tirando férias? Todo sentado, deitado em berço esplêndido? Onde anda o general Mioto, que nunca mais se ouviu falar nele? O que está acontecendo com os nossos generais? Vocês não conseguem lembrar quem foram os generais de 64 e imitar uma unha sequer do que eles foram, e vocês não fazem nada pelo povo. O povo está totalmente abandonado, nós estamos sozinhos. Sozinhos, nós não temos mais ninguém. Isso é muito triste. Muito triste. Eu espero, sinceramente, que o povo brasileiro acorde e pense, esqueçam a ideologia. Para mim, tanto faz vocês terem votado em quem vocês quisessem, porque cada povo tem o governo que merece. Eu nunca gostei do Bolsonaro e não vou mentir, nunca fui com a cara dele. Aliás, eu não gosto de nenhum político. Já disse uma vez e repito, político bom é político morto. Não votei em ninguém, não votaria mesmo em nenhum comunista, porque eu tenho nojo em comunismo. Mas o povo precisa tomar vergonha na cara, porque tudo que é nosso está indo embora para a China. Amanhã nós temos que aprender a falar o mandarim, porque o Brasil será vendido inteirinho pelo Jair Messias Bolsonaro. Viu? Não esqueça disso. O Brasil vai ser vendido inteirinho e ele fará a pátria grande. E nós ficaremos chupando no dedo, sem nada, sem terra, porque isso aqui vai se tornar terra chinesa. Eu não sei qual é o problema de vocês com a China, esse amor todo. Gente, a China não é melhor do que ninguém. Ninguém. A China é um país perigoso, um país comunista. E nós não queremos ser comunistas. Boa noite para todos. E muito obrigada.